Fala galera, estamos aqui para fazer mais um vídeo, né, sobre porcentagem e juros simples. Eu sou o professor Glenson, estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Separamos algumas questões simples para deixar você a par de como resolver problema de porcentagem, como resolver problema de juros simples. Se ligue, é fácil, é só você se concentrar nesse vídeo e depois colocar em prática as nossas dicas. Valeu, um abraço e vamos começar a brincadeira. Vamos lá. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Olha só, pergunta bem simples, bem básica, né? As respostas estão aí, não vamos trabalhar com as respostas. Olhem bem, eu vi essa questão e vi duas formas de resolver, tá certo? Uma mais lúdica, com um desenhozinho, e uma bem mais prática, só colocar os números e acabou. O que é que ele quer saber de fato? Quantas meninas tem na sala? Mas quem são as meninas? 40% dos alunos. Ou seja, quem são os alunos? 30. Então ele quer 40% de 30, certo? Você tem que saber calcular a porcentagem de alguma coisa, tá bem? De uma forma mais lúdica, vamos analisar esse probleminha. Olha só, põe na sua cabeça. A porcentagem total de qualquer coisa, certo? Equivale a 100%, tá bom? Se você pegar essa qualquer coisa e dividir em 5 partes iguais, você vai ter cada partezinha dela valendo 20, né? 20, 40, 60, 80, 100. Isso é o 100% total. Só essa partezinha vermelha, certo? 20% e cada uma delas também 20. Se a gente analisar o problema, ele queria 40% de 30. O que foi que eu fiz? Peguei essa imagem aqui, ele quer 40%, então são dois desses pedaços, cada um nesse caso vale 20, certo? Para totalizar 100. Mas assumimos que o total, que o todo é quem? 30 alunos. Então significa, galera, que eu peguei o 30, dividi em 5 partes iguais. 30 dividido para 5, nós temos 6, certo? Porém, dessas 5 partes iguais, 2 foram ocupadas, percebe? 2. Então, cada uma delas vale 6. 6 vezes 2, 12. Ou seja, a resposta são 12 meninas, certo? É o que vale 40% de 30, são 12. Ok? Essa foi a nossa solução 1. Se você gostou, pode seguir essa estratégia sempre. Se você achar a próxima estratégia ainda mais simples, pode mudar para outra estratégia. Então vamos trabalhar com essa aí. Veja como é a nossa segunda solução. A gente já vai direto ao que ele pede. Ó, o que foi que ele pediu? 40% de 30. Toda vez que você for calcular a porcentagem de alguma coisa, você vai multiplicar a porcentagem pelo todo. Perfeito? Perfeito? Então, olha só. 40%, transformamos em fração, 40 sobre 100, vezes 30. Multiplicação de frações, 40 vezes 30, 4 vezes 3, 12, acrescenta os dois zeros. 100 vezes o 1 imaginário, que está aqui, só os inteligentes veem, por isso que você está vendo. 100 vezes 1, 100. E aí nós temos 1.200 dividido para 100. Mais uma técnica que facilita, cortar os dois zeros aqui do final, sobra 12 dividido para 1, que dá um total de 12 meninas também, tá certo? Tanto uma forma quanto a outra estão corretas. Você que vai escolher o melhor caminho, o caminho que mais facilitou a sua mente. Beleza? Não pode bugar. Tem que resolver cada problema. Vamos para o próximo pequeno problema. Olha lá. Convertendo a fração 2/5 em uma fração centesimal, tá? Qual o resultado em porcentagem? Beleza. Essa é só uma questão de conversão. Nós precisamos saber transformar fração em porcentagem, decimal em porcentagem e assim sucessivamente. Tá certo? Saber fazer essas transformações é importante também para o assunto de juros que a gente vai ver lá no finalzinho. Então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Pegar essa fração e escrever uma fração equivalente a ela. Só que como tem que ser fração centesimal, o denominador, o cara que fica debaixo, certo? Tem que ser 100, por isso centesimal.
Beleza? Vamos ver como é que a gente fez essa questão. Cada problema você pode dar uma pausazinha, tentar resolver sozinho e depois conferir na próxima parte. E aí nós temos, olha, foi o que eu fiz. Nós pegamos o 2/5, primeiro transformamos em 4/10. Veja só, peguei e multipliquei 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10. Essas duas frações são equivalentes. Depois, peguei esse 10, como eu queria, 100, e multipliquei por 10 também. 10 vezes 10, 100, 4 vezes 10, 40. As três frações são equivalentes, tá certo? Veja que o resultado da fração final foi o quê? 40 centésimos. O que são 40 centésimos? 40 de 100, ou seja, 40%. O 100 é o todo e desse todo nós temos 40. Entendeu? Facilitou aí? Então, bem tranquilo transformar isso, certo? Se acontecer da mesma forma, vier com número decimal, o que é que você faz? Você pega o decimal, transforma em fração e depois vai virar 100 também. É um dos caminhos e tem outros caminhos também para serem desenvolvidos. Tá ok? Eu poderia também passar direto, ó, daqui para cá. Bastava pegar o 2/5, olhar para o 5, que era o que eu queria, 100, e multiplicar por 20. 5 vezes 20, 100. 2 vezes 20, 40. Tudo vai depender de você. Ou você vai em marcha lenta, ou você vai em velocidade rápida, tá certo? Depende da sua velocidade, do seu momento, na hora que vem a ideia e você coloca em prática, mas o assunto, a forma de resolver é essa. Vamos lá? Para mais um probleminha? Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Galera, veja só. Prestem bastante atenção nesse tipo de problema, certo? A resposta é em porcentagem. Mas o que foi que ele deu a vocês? Ele deu o total de candidatos, que é o todo, que é o 100%. E ele deu a parte que foi. Ele quer saber quanto essa parte que foi vale em porcentagem. Veja bem o problema, olha a ideia que eu estou tentando colocar na sua mente. Eu quero que você, quando você pegar um problema e você souber o todo e a parte, ele quer saber que porcentagem essa parte vale desse todo, é bem simples. Olha o macetezinho que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de problema. Se você não fizer dessa forma, você pode também usar a regra de 3, tá certo? Onde 520 está para 100% e 364 está para x. Grandezas diretamente proporcionais faz certinho com a regra de 3. Mas nós vamos fazer esse problema aí com esse macete que você vai ver agora. Ó, você pode calcular a porcentagem usando o macete parte sobre o todo. Quem era a parte? 364. Quem era o todo? 520. É só fazer essa divisão, uma fração bem fácil. Olha. 364 dividido por 520. Temos aqui, vamos fazer essa divisão que deu 7 décimos. 7 décimos, lembre-se, que se transforma em 70 centésimos. 70 centésimos é o mesmo que 70%. Acabou. Fácil, fácil. Mais um problema que você não vai ter mais dificuldade de resolver. Tá certo? Então, qualquer dúvida, sempre reveja o vídeo, volta um pouquinho, resolva seus problemas. E a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas e transformar a matemática em cada dia na sua vida algo mais fácil. Ponha na sua mente. Matemática é fácil, matemática é fácil, matemática é fácil. Já já você vai saber resolver todos os problemas que vocês enfrentarem. Vamos para mais um. Agora sim vamos falar sobre juros. Ó, como calcular juros simples. Beleza. A fórmula mais básica que existe para se resolver problema de juros é essa aqui. Observe. J igual a C vezes I vezes T. J é igual a CIT. Para memorizar, quem gosta de pagode é de CIT. Lembra? CIT. Mas o que é C, o que é I, o que é T e o que é J? Ó, J representa os juros obtidos, certo? C representa o capital que vai ser aplicado, ou solicitado, né? Você pode ter pego empréstimo, essas coisas. O I é a taxa de juros. Qual é a porcentagem? O I é sempre em porcentagem. Qual é a porcentagem que você vai pagar mensal, anual, semanal, bimestral e assim vai. E o T é o tempo, certo? Ao dia, ao mês, ao ano e assim vai. Põe uma coisa na sua mente. O T e
e o I são duas grandezas que precisam andar juntas, certo? São duas grandezas que devem andar juntas. Ou seja, quando I estiver ao dia, o T tem que estar ao dia. Quando I estiver ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Entendeu? Taxa e tempo tem que estar com as grandezas alinhadas na mesma unidade de tempo. Tá ok? Vamos colocar isso em prática agora. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Como é que você vai botar na mente? Porque eu vou resolver com aquela fórmula, professor. Analise as informações. Olha, quanto rendeu? Existe um capital envolvido, certo? Aplicado a juros simples, ele já disse. A taxa de 2% ao mês, ele está dando a taxa. Ao final de 1 ano, ele está dando um tempo. Ele está dando a você um capital, está te dando a taxa, está te dando o tempo e ele quer quanto rendeu. O que é quanto rendeu? Os juros. J igual a CIT. Não tem como errar, tá certo? Tem que observar as informações e aí saber qual é o caminho que você vai utilizar. Qual é a fórmula para resolver esse tipo de problema? Exatamente. J igual a CIT. Beleza? É de CIT para memorizar essa informação aí. Lá vai, olhe, pause um pouquinho, tente resolver esse problema, depois veja a nossa solução. Veja que fácil, olha pessoal. C é o capital é igual a 1.200, a taxa é igual a 2%. Nesse problema é interessante trabalhar a taxa na forma decimal, mas não é obrigatório. Você pode trabalhar tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. É você que escolhe, tá bom? Essa a gente vai fazer com decimal. Olha lá, 2% ao mês é 2 sobre 100. O que são 2 sobre 100? 2 centésimos, olha. A escrita está aqui, certo? E o tempo está 1 ano e 3 meses. Lembre-se que se a taxa está ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Aqui tem 1 ano e 3 meses, a gente tem que converter tudo para mês. 1 ano tem quantos meses? 12. 12 mais 3, 15. Temos todas as informações na unidade certa, beleza? Agora é só fazer o quê? CIT, C vezes I vezes T. Olha, C vezes I vezes T. Acabou, 360. Já sabemos os juros, já sabemos que o rendimento final nesse período será R$ 360. E assim vai. Poderia ser rendimento, poderia ser... nesse caso, foi rendimento, poderia ser juros, certo? Poderia ser outras informações. Então, é importante você estar analisando cada problema, saber aplicar essa fórmula, saber interpretar essa fórmula. Tem um elemento importante no assunto de juros, certo? Que é o montante. O que é o montante? É quando você junta o capital mais os juros. Nesse caso aí, quem era o capital? 1.200. Quem foi os juros? 360. Quando você junta os dois, 1.200 mais 360, você vai ter 1.560. Esse é o seu montante. Vão vir problemas em que ele vai dar o montante, certo? E vai querer saber qual foi a taxa cobrada. Ou então qual foi o tempo cobrado. Ou então vai dar até a taxa de tempo, vai saber qual foi o capital utilizado. Tá bom? Então, o que você tem que saber? Saber aplicar essa fórmula. E saber resolver equaçõezinhas. Certo? Lembre-se, uma equação. Quando o cara está multiplicando, ele passa dividindo e vice-versa. Tá bom? Então, eu vou deixar aí um probleminha de desafio para vocês, envolvendo o montante. Onde eu estou dando o capital, eu estou dando a taxa, certo? Eu estou dando o montante, mas eu não estou dando o tempo. Certo? O tempo. Então, capital 400, taxa 4 centésimos, né? 4%, e montante 480. Vou ainda deixar mais uma dica. Se o capital era 480 e o montante era... se o capital era 400 e o montante era 480, quanto foi de juros mesmo? Isso, certo? Os juros foi de R$80. Agora, se ligue. Descubra em quanto tempo, calculando 4%, ele chegou a R$80. Matou a questão, você já vai saber quanto tempo demorou esse capital para transformar num montante de 480. Então, galera, fica aí esse vídeo, certo? Distribua para seus amigos, espalhe informação
Não guarde conhecimento para você. Conhecimento tem que ser multiplicado. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas estiverem estudando, se desenvolvendo, é melhor para o nosso mundão. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.